a morte de ao menos 1.000 pessoas atribuída às intensas ondas de calor no continente europeu. Ondas de temperaturas elevadas que compõem fenômenos climáticos extremos e que têm sido cada vez mais recorrentes e violentas, não apenas na Europa, mas no mundo inteiro. Eu sou a Suzana Souza e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou o Conrado Corsaletti, estou aqui com a Suzana para apresentar esse podcast que vai ao ar todo começo de noite, de segunda a sexta, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí. Segunda-feira, 18 de julho de 2022. Dia em que os meteorologistas previram a maior temperatura já registrada para a Inglaterra. De acordo com a previsão do tempo britânica, os termômetros devem chegar aos 41 graus Celsius entre esta segunda e a terça. O recorde anterior, registrado em 2019, foi de 38,7 graus, na cidade de Cambridge. Agora esse recorde deve ser batido em diversas cidades da Inglaterra. A onda de calor tem sido um grande problema no continente europeu, atingindo não só o Reino Unido, mas também países como Portugal, Espanha, França, Holanda, Bélgica, Croácia, Grécia e Turquia. Até o domingo passado agora, pelo menos 1.000 pessoas tinham morrido devido ao calor na Europa. As ondas de calor são fenômenos que levam uma região a registrar temperaturas máximas superiores à média comum para a época. O Escritório de Meteorologia do Reino Unido declarou uma emergência nacional na sexta-feira, emitindo um alerta vermelho de calor extremo para partes da Inglaterra. Em Londres, capital do país, o governo acionou o nível de alerta 4, que indica que a onda de calor pode ter impactos para além da saúde dos residentes ali. Essa onda de calor pode afetar sistemas de infraestrutura, como o sistema de transportes, por exemplo. Os trens que circulam em algumas áreas da cidade estão sendo obrigados a desacelerar para impedir que o calor empene os trilhos. O aeroporto de Luton, também em Londres, teve suas operações temporariamente suspensas depois de o calor provocar um dano na pista. Ainda segundo o Escritório de Meteorologia, nesse nível de alerta, doenças e mortes podem ser registradas entre a população saudável e não apenas em grupos de alto risco, como idosos e pessoas que têm comorbidades. A Espanha já enfrenta o 8º dia do calor intenso, que foi relacionado a mais de 600 mortes. Enquanto isso, Portugal registrou 238 óbitos entre os dias 7 e 13 de julho, todos eles também ligados às altas temperaturas. Para se ter ideia, na cidade de Pinhão, no norte do país, foi registrada uma temperatura de 47 graus Celsius na quinta-feira. O recorde para a região é de 47,4 graus Celsius em 2003. A ministra da Saúde de Portugal, Marta Temido, disse que o sistema de saúde enfrenta uma semana, abre aspas, particularmente preocupante, fecha aspas, e que alguns hospitais estão sobrecarregados. O problema das temperaturas aparece nas mortes humanas que elas trazem, aparece na infraestrutura, como a gente citou, e aparece também em incêndios e devastações florestais. Esses incêndios têm acabado com vegetações, matado animais e tirado famílias das suas casas. Na França, mais de 1.000 bombeiros lutam desde terça-feira da semana passada para controlar 2 incêndios no sudoeste do país. Segundo a agência de notícias Reuters, mais de 11.300 pessoas foram tiradas de casa numa região do sudoeste francês. Por lá, cerca de 7.350 hectares de terra foram queimados. As autoridades dizem que os incêndios ainda não foram estabilizados por lá. O jornal Le Monde apontou que esta é a 45ª onda de calor registrada no país desde 1947. Segundo a rede de notícias DW, só na Espanha os bombeiros lidavam com 36 focos de incêndio nesta segunda. Pelo menos uma pessoa morreu no combate às chamas. Um bombeiro de 62 anos foi quem perdeu a vida enquanto combatia o fogo na província de Zamorra. Já em Portugal, um piloto de um avião de combate a incêndios morreu após a aeronave cair. No país, os incêndios já destruíram mais de 12.000 hectares de matas. O cenário caótico é somatória de uma combinação de umidade baixa, ventos fortes, vegetação seca e temperaturas mais altas que o habitual. Segundo o jornal português Público, uma das razões para o aumento das temperaturas
é o anticiclone dos Açores, que vem ocupando uma área cada vez maior com o passar dos anos. Um anticiclone é um grande centro de altas pressões atmosféricas que exerce influência sobre o clima de várias regiões. No caso do Açores, essa influência se dá na Europa Ocidental, no norte da África e também nas Américas. Segundo um estudo da revista científica Nature Geoscience, em 2022, Portugal e Espanha registraram o seu clima mais seco em 1.200 anos. Excellencies, this has to be the decade of decisive climate action. That means trust, multilateralism and collaboration. We have a choice, collective action or collective suicide. It is in our hands. Esse que você ouve é o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres. Em seu discurso nesta segunda, ele disse que essa é a década de uma ação decisiva para as mudanças climáticas. Para ele, há uma escolha a ser feita: uma ação coletiva ou uma caminhada rumo ao que ele chamou de suicídio coletivo. A fala de Guterres acontece em meio ao encontro de lideranças de diversos países para o Diálogo Climático de Petersberg, na Alemanha. O evento é mais um da agenda global de discussões climáticas e tem o objetivo de estreitar as negociações e pressionar as autoridades por metas mais ambiciosas para a COP27. A COP27 é a Conferência Climática da ONU, que está prevista para acontecer em novembro, no Egito. O problema das mortes causadas pelo calor tem relação com a falta de adequação de uma população que, ao passar dos anos, tem se visto cada vez mais exposta a situações extremas. Isso está aliado ainda às incipientes políticas públicas para lidar com as altas temperaturas. Aí a gente tem as mortes num patamar que a gente tem visto em 2022. Esses fenômenos climáticos extremos estão cada vez mais recorrentes, mas eles não são exatamente recentes, tampouco localizados nesses países europeus. Em março deste ano, uma onda de calor excepcionalmente precoce e intensa atingiu a Índia e o Paquistão, com temperaturas acima de 45 graus. Cerca de 1 bilhão de pessoas podem ter sido afetadas pelo aumento das temperaturas nos dois países, que estão entre os mais populosos do mundo. De acordo com um estudo da World Weather Attribution, uma rede internacional de cientistas, esse tipo de evento se tornou 30 vezes mais provável de acontecer devido às mudanças climáticas. É importante sempre lembrar que se não existisse a humanidade, ainda assim o mundo naturalmente sofreria mudanças climáticas. O problema é que a ação humana está acelerando demais essas mudanças. Na Inglaterra, por exemplo, uma projeção de 2021 do Serviço Meteorológico Oficial Britânico era que as temperaturas só iriam atingir 40 graus em 2050. Mas a realidade está se mostrando completamente diferente. E, infelizmente, muito mais catastrófica. A subida das temperaturas e a intensificação dos fenômenos meteorológicos também resultam em custos elevados para as economias dos países. No caso das altas temperaturas registradas na Índia neste ano, a consequência foi a redução da produção de trigo. A perda na região foi de mais de 500 quilos do produto por hectare em abril, segundo a CNN americana. A emergência climática é um assunto amplamente discutido em reuniões como essa que está acontecendo na Alemanha. A questão toda está na realização e no comprometimento dos países com questões e ações que de fato mudem alguma coisa, mudem o quadro. Da COP27, que vai ser realizada em novembro no Egito, mais uma lista de ações propositivas deve sair. Só que o mundo vive um momento complicado, ainda de pandemia, e uma guerra no leste europeu. E com isso as prioridades dos países viram outras. A Alemanha, por exemplo, retomou o uso de usinas termoelétricas de geração de energia via carvão e gás natural, já que houve um corte significativo da importação do gás natural russo, devido às sanções impostas por causa da guerra na Ucrânia. Apesar do primeiro-ministro da Alemanha, Olaf Scholz, classificar a reativação como, abre aspas, temporária e amarga, fecha aspas, ela pressiona ainda mais o meio ambiente, jogando monóxido de carbono e carbono puro na atmosfera. Eu vou ler agora um trecho do livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo, do Ailton Krenak. Por que nos causa desconforto a sensação de estar caindo? A gente não fez outra coisa nos últimos tempos senão despencar, cair, cair, cair. Então por que estamos grilados agora com a queda? Vamos aproveitar toda a nossa capacidade crítica e criativa para construir um paraquedas colorido. Vamos pensar no espaço não como um lugar confinado, mas como o cosmos onde a gente pode despencar em paraquedas coloridos.
Ainda para o Krenak, enquanto a gente não encontrar esse paraquedas colorido que faça a gente compreender nossa relação intrínseca com a natureza, nada vai mudar. No Brasil, a cantora Anitta declarou, por meio de suas redes sociais, que vai votar no Lula nas eleições presidenciais de 2022. O apoio aconteceu em meio às repercussões da morte do guarda-petista Marcelo de Arruda pelo policial bolsonarista José Guaranho. A declaração da Anitta animou os apoiadores do Partido dos Trabalhadores e ela mesma chegou a compartilhar uma foto com uma montagem na qual ela aparecia com a estrela do PT. Agora, neste sábado, a cantora voltou a público e falou que, apesar do voto no Lula, não se considera petista e que não é para nenhum candidato do partido que não seja o Lula usar a imagem dela. O redator César Gaglione escreveu sobre o tema. César, como a Anitta opera esse apoio ao ex-presidente? No Twitter, a Anitta disse que o apoio dela ao Lula nas eleições de 2022 não tem tanto a ver com as expectativas que ela tem de um bom governo do petista, mas sim como um caminho para tirar o presidente Jair Bolsonaro do poder. A Anitta explicou que o essencial em 2022 é, abre aspas, não temos Voldemort novamente na presidência, fecha aspas. Nessa fala, a Anitta comparou Bolsonaro com Voldemort, o grande vilão da série de livros Harry Potter, da britânica J.K. Rowling. A Anitta disse que vai divulgar seus reais posicionamentos somente nas eleições de 2026 e que no momento ela vai se limitar a apoiar Lula para conseguir concretizar a saída de Bolsonaro do poder. Esse episódio teve várias interpretações. Alguns apoiadores do PT não gostaram da posição da cantora. Outros eleitores, no entanto, atentaram para o fato de que ela não precisa ser petista para votar no Lula na atual situação, que esse tipo de posição da Anitta ajuda a furar as bolhas. E essa distância de uma ligação maior com a política partidária não é algo só da Anitta, né, César? Esse posicionamento da Anitta ecoa o movimento que os mais jovens têm feito, com um maior interesse por assuntos políticos, mas um distanciamento grande da política partidária institucional. Para as eleições de 2022, o número de jovens aptos a votar é o maior desde as eleições de 2010. Ao mesmo tempo, a filiação partidária de pessoas de 16 a 30 anos é a menor da última década. As cientistas políticas Esther Solano e Camila Rocha publicaram uma pesquisa sobre isso no começo do ano, dando ao fenômeno o nome de desconexão institucional, que é esse movimento dos mais jovens de se engajarem com a política até certo ponto, mas não estarem muito entusiasmados para participar do processo institucional em si. Segundo a pesquisa, a desconfiança e o sentimento de desilusão com a política são os principais motores desse fenômeno. Esse texto do César você lê em nexojornal.com.br. No domingo, o presidente da Ucrânia, o Volodymyr Zelensky, anunciou a suspensão de 2 altos funcionários do governo. Os 2 foram acusados de negligência ou colaboração com subordinados que estariam traindo o país em apoio à Rússia. O repórter especial João Paulo Charlot explica essa história e conta como o governo Zelensky tem lidado com aqueles que ele chama de traidores. Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, anunciou neste domingo a suspensão de 2 altos funcionários de seu governo. Eles são suspeitos de envolvimento em casos de traição ao próprio país durante a guerra contra a Rússia. Ambos foram tecnicamente suspensos, porque para serem consumadas, essas demissões precisam ser aprovadas ainda pelo Legislativo. Os 2 suspeitos são a procuradora-geral, Irina Venediktova, e o chefe do Serviço de Segurança do país, Ivan Bakanov. A Irina foi a primeira mulher a ocupar o cargo de procuradora-geral na história da Ucrânia. Ela era responsável pela condução de pelo menos 13 mil inquéritos de crimes de guerra atribuídos a soldados russos na Ucrânia. Já o Bakanov era amigo de infância de Zelensky e comandava um serviço de inteligência e de segurança que é o herdeiro da extinta KGB na Ucrânia. Esses 2 casos não são isolados. O governo ucraniano está processando criminalmente 651 funcionários públicos acusados de serem agentes infiltrados de Moscou. Esses casos começaram a aparecer de forma ainda meio misteriosa há pelo menos 5 meses. O primeiro deles envolveu o assassinato de Denis Kireev, que fazia parte do grupo de negociadores de paz que estavam se encontrando com os russos na Belarus em março de 2022. Ele foi morto a tiros no dia seguinte de uma reunião de negociação com agentes de Moscou. A imprensa local publicou uma investigação dizendo que ele foi morto pelo serviço secreto ucraniano. À medida que a guerra se prolonga sem sinais de um desfecho à vista, Zelensky se vê rodeado não apenas de inimigos russos, mas também de mais de 600 funcionários que ele acredita estarem mancomunados com Moscou.
Os expurgos que ele promove devem aumentar o clima de paranoia e desconfiança num país já assombrado demais pelo fantasma da guerra. Dos eventos extremos no clima da Europa, passando pelo engajamento da Anitta nas eleições e fechando com a ação ucraniana contra suspeitos de traição, durma com essa. Com roteiro de Suzana Souza, produção de Conrado Corsaletti, participações de César Gaglione e João Paulo Charlot e edição de áudio de Roberto Soares, termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã a gente está de volta. Até!